Olá, Sadaquinho, seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje a gente vai apresentar para vocês, ou trazer de volta, alguém que todo mundo queria, o Danilo, meu guru Bhai. Pra quem não sabe, o Danilo, meu irmão de sanga, por esse grupo aqui, o Acharya Staneshwar Timalsina, sobre quem a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre Tantra. Eu sendo a face terrível da mão esquerda, a criatura desencaminhada por Deus, que precisa de ser salvo pelas presas furiosas de Bhairava. E ele, a face pura de Dakshinamurga, iluminado pelos bons augúrios de um bom karma sátvico e erudito. Olha como só, eu tô vestido que nem um completo maluco e ele como um pastor adventista, sou completamente puro, amável, como ele é de fato. Mas a gente vai falar de coisa séria. Seja bem-vindo de volta, Dan. É um prazer, Gui. Obrigado pelo convite. Então hoje é isso, depois da vinheta nós vamos falar sobre o quê? Sobre o que é o Tantra, o que é Sarvamnaya, quem é nosso guru, como é que você pode conhecê-lo se você estiver em São Paulo no próximo final de semana, dia 8 e 9 de julho de 2023, da graça de Nossa Senhora Kali. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui a gente fala de filosofia, filosofias da consciência, yoga, as filosofias indianas e os caminhos do autoconhecimento. E hoje eu tenho muita honra e alegria de trazer um Guru Bhai meu, um irmão pelo mestre, o Danilo, que não só acumula as condições de yogi, sadhaka, mas também de pioneiro numa coisa que, para mim, como filósofo no Brasil, é algo muito emocionante. Que ele está fazendo doutorado e defendendo a tese dele em filosofia indiana, coisa que era impensável quando a gente estava fazendo nossa graduação, né? Até hoje meio que é impensável, mas a gente faz. Mas então, conta aí para nós, por que é impensável falar de filosofia indiana no Brasil? Primeiro tema do dia. É difícil na academia, porque não existe, em primeiro lugar, muita receptividade por parte de algumas pessoas que já têm uma visão fixa do que é filosofia na academia, né, assim, e também porque não há cadeiras, né, para contratar professores com essa especialidade no Brasil. E, além de tudo, é difícil formar pessoas com essa especialidade, porque é uma disciplina difícil de estudar, muitas vezes vai demandar um estudo de sânscrito a nível acadêmico, né, assim. Então, realmente é difícil de introduzir, né, academicamente, e mesmo na Europa, nos Estados Unidos, não são muitas as universidades que têm no departamento de filosofia uma cadeira de filosofia indiana, né? Ainda são, dá para contar na mão, assim, quantas existem, né? E, bom, e além disso, no Brasil nós temos o agravante de não termos tanto uma cultura de leitura, que torna, né, a vida das empresas de edição e publicação de livros um pouco difícil, né? E dos professores de filosofia, porque a gente diz qualquer coisa e ninguém entende nada, e aí interpretam tudo errado, e é isso aí. Então, esse ponto é difícil. Ser professor disso no Brasil não é fácil, porque, né, enfim, em primeiro lugar, que a profissão não é valorizada já no país, né, ainda mais quem é professor de filosofia indiana, menos ainda, a não ser que a gente venda a alma pro diabo e comece a entregar o que as pessoas querem por aí, como sendo filosofia indiana, e daí... Eu tô procurando o diabo que queira comprar. Inclusive, se você tá assistindo, tô vendendo barato. Não! Então, são poucos os casos de sucesso, quer dizer, não é impossível, mas é um caminho muito árduo. Você tem que entrar no YouTube e simplificar todos os textos que você leu da forma mais didática possível, aí você tem que fazer live, aí a pessoa não assiste a live. Mas, são poucos caminhos. Além disso, você teve a sorte de acumular como seu co-orientador alguém que tem um respaldo acadêmico absurdo, mas que também acumula os méritos de ser seu Satguru. Quem é esse cara? Bom, eu sou Acharya Staneshwar Timalsina. Posso contar um pouco da história de como eu conheci, conto um pouco da história dele. Então a gente vai abrindo como uma mandala. Primeiro a gente vai falar como o Danilo chegou no Acharya, depois nós vamos falar quem é o Acharya e a história dele, e depois nós vamos falar um pouco sobre o que é Tantra e por que é relevante para nós, hoje, cidadãos, cidadoas, cidadãs, neste mundo tão complexo e contemporâneo, por que é relevante a gente estudar filosofias herméticas, por assim dizer, concebidas num universo tão aparentemente alienígena ao nosso, que é aquele dos países indianos e do subcontinente indiano 1.000, 1.500 anos atrás. O que isso tem a ver com a gente? Mas, Dan, como é que você chegou no Acharya?
É uma questão interessante porque foi em primeiro lugar, uma procura pessoal árdua e longa, em que, primeiro, como autodidata, eu estudava várias dessas tradições com muito afinco, tentando me dirigir, encontrar o meu caminho, não tendo orientação de alguém, né? Assim, então, tendo que desbravar um caminho ainda não existente onde eu nasci, né? E assim por diante. E ao longo do tempo, eu fui acumulando algumas convicções. Imagina o Danilo tentando estudar com afinco filosofia indiana em Goiânia. Eu sou de Goiânia, imagina, realmente eu nunca tive quase que interlocução até eu mudar para São Paulo, né, inclusive. Era um chastra na mão e a pamonha na outra. Ainda é. Então eu tive que mudar para São Paulo para ter alguma interlocução, né, e tal, mas enfim. O fato é que ao longo dos anos o meu estudo foi se aprofundando e eu fui chegando a desenvolver algumas convicções que eu não encontrava outra pessoa que a ecoasse, por assim dizer, né? Tipo? Basicamente, por exemplo, uma das convicções que eu tive ao longo dessa trajetória, foi até um assunto de uma outra live que a gente fez há alguns anos, eu fui tendo a convicção clara de que o Veda e o Tantra partilhavam um mesmo ethos. Porque, para quem não sabe, há quem diga, no mundo acadêmico principalmente, não na Índia, mas os indologistas principalmente, a partir de Heinrich Zimmer, o Mircea Eliade, esses todos vão dizer assim, o Tantra é a contra-reforma védica, é uma contestação aos Vedas, é um outro caminho, é uma outra proposta, é uma revelação, mas é uma antítese ao universo védico. E a gente foi entendendo que não é nada disso, né? Então essa foi uma convicção que eu desenvolvi. Então, quer dizer, eu já estava em diálogo na época com a produção acadêmica a respeito, mas eu sempre buscava também o olhar tradicional e sempre tentando conciliar o que é, não porque é tradicional ou porque é acadêmico, mas o que é verdadeiro me interessa, né? Assim, então, às vezes, na busca do que é verdadeiro, eu tenho que, né, achar que a visão tradicional, né, tá meio caducada, às vezes buscando o que é verdadeiro, a visão acadêmica também. Então, eu traço um caminho meio tênue, difícil de caminhar entre mundos, né, com posições bem formadas, assim, e então... A coisa é que o Danilo é a pessoa mais aficionada que eu conheci na minha vida, assim, sério. Eu achava que eu tinha lido muita coisa, que eu já contei, a pessoa fala, você leu mesmo? Sei lá, eu já falei mais ou menos quantos livros eu achava que eu tinha lido. E aí eu conheci o Danilo e falei assim, nossa, eu não li nada nessa minha vida. Porque qualquer coisinha sobre um assunto, ele vai ler qualquer artigo de tudo quanto é acadêmico, e foi assim que você achou o Acharya, né? Ele foi cavucando que nem um obcecado e falou assim, olha esses artigos desse homem aqui. Eu lembro a primeira vez que você falou disso. Eu tô falando com um Nepali, assim, você nem era iniciado nem nada. Nossa, mas ele é muito bom, lê esses artigos. Ele me mandou 50. Sim, porque eu trilhando esse caminho entre o mundo tradicional e o acadêmico, muitas vezes eu leio textos de pessoas não acadêmicas e leio textos de acadêmicos. E ao longo dessas leituras eu repetidamente voltava à página desse professor Nepali. E foi por acaso? Você foi cavucando e achou? Procurando sobre um assunto, parava na página dele, com algum artigo dele falava sobre aquilo. Aí passava alguns meses eu procurando outro assunto, eu ia parar na página dele. Isso aconteceu repetidamente, então eu comecei a me atentar à obra dele e comecei a notar que eu tinha muita afinidade com o modo como ele pensava e lia essas traduções, né? E só que eu já o respeitava como acadêmico, eu já tinha lido alguns livros dele, inclusive, antes de eu conversar com ele a primeira vez. Mas eu não fazia ideia do background tradicional dele. Eu olhei para ele na internet e vi que era um professor acadêmico. Mas não, Diego, né? Não fazia ideia de que background tradicional que ele tinha. E eu buscava sempre, nesses estudos, embora estudando de forma autodidata, eu buscava encontrar uma linhagem onde eu pudesse me inserir tradicionalmente nessas práticas, nesses ensinamentos, e não simplesmente fazer as coisas como me deu na cuca, né? Digamos, eu até fiz coisas como me deu na cuca, né? Mas não era o que eu queria em última instância, né? Sacrifício, gente. Sacrifício e ritual sexual. Foi isso que ele fez. Não, brincadeira, calma. Só se a gente fosse um podcast sensacionalista, Danilo fez ritual. Não, então, mas eu lembro que quando a gente se conheceu, nós dois estudamos e nos conhecemos na escola desse querido professor nosso, João Gonçalves, aqui, ó. Eu conheci o João lá na USP, o Danilo conheceu ele nessas buscas também, né? Eu conheci ele numa propaganda de Facebook.
Eu conheci, eu conheci ele lá na sala de sânscrito da USP, lá, conversando com a Lilian e tal. E aí o Danilo e eu, Danilo, Gabriel e o Yuri, somos os 4 alunos do João que primeiro se interessaram em mais fundo nessa história toda, sobretudo do Tantra não dual, que eu já falei, quem quiser dar uma olhada nas lives que eu fiz com o João, nas lives que eu fiz com o Danilo, lá na época da pandemia, ou nesses vídeos que eu fiz sobre o Tantra. Mas a gente vai retomar alguns desses assuntos. E uma das coisas que frustrava muito eu, o Dan e os meninos, eu lembro que a gente sempre ouvia de todos os nossos professores com quem a gente, né, dialogava, o Marco Dikowski, Papai Noel aqui, a Bettina Balmer, todos esses caras que a tradição tântrica que a gente achava tão fascinante, que para nós era a próxima resposta ao Vedanta, que era outra tradição que eu e o Danilo particularmente gostamos muito até hoje, era o Shivaísmo da Caxemira, era o Tantra Shaiva não dual, e que essa tradição tinha acabado com Swami Lakshmanjoo. Ele não passou o manto de mestre para ninguém, tipo a linhagem do Rumi que os Mevlev pararam quando houve lá a reforma na Turquia, e a gente começou a pensar, realmente, o século XX foi a morte dos mestres, acabou, não tem mais mestre para lugar nenhum, e a gente vai ter que se virar como pode. E aí você continuava pentelhando a Acharya com 1 bilhão de perguntas, né? E aí foi quando você começou a saber sobre a história de que, olha, ele não é só um acadêmico, quem diria? E na verdade, por incrível que pareça, eu também descobri pela internet qual que era o background tradicional dele, antes de eu ir falar com ele. Porque eu tava, na época, convencido de que uma tradição chamada Shrividya era a tradição viva que melhor preservava essa tradição que o pessoal chama de Shivaísmo da Caxemira, né? Então... Rápido aqui, parênteses, para vocês entenderem o Shrividya de um jeito bem porco resumido. Shri Yantra. Tripura Sundari. Veja, é uma forma de Tantra praticado mais ao sul da Índia. O Swami Rama, esse cara aqui, fala muito de Shrividya no livro dele, e é disso que o Dan tá falando. Sim, então, o Shrividya, de fato, os textos mais antigos da tradição Shrividya foram escritos e comentados por Kashmiris que conheciam a obra de Abhinavagupta aí, né? Abhinavagupta, esse cara aqui. Mas se espalhou por toda a Índia e é uma tradição viva, né? Então eu comecei a me interessar muito por ela e procurando um vídeo a respeito desse assunto, novamente eu vou parar numa página que falava do Acharya Staneshwar Timalsi, né? E nesse vídeo, ele contava, era um vídeo que tinha, sei lá, 1000 e poucas visualizações, ele contava um pouco da história dele, do background tradicional dele. É aquele podcast que ele fala com aquele cara que Vaishnava, não? Antes disso. É um evento, aparentemente, acadêmico, que era sobre Shrividya, esse evento. Ele foi convidado para discursar, só que ele começou falando, não, eu tô aqui entre pessoas que são simpáticas, amigáveis na tradição, então eu vou fazer um pouco diferente. Hoje eu vou contar um pouco da minha história. Então ele começou contando um pouco da história dele. E aquele vídeo me fascinou muito, porque, em primeiro lugar, eu tive um vislumbre de uma tradição que eu não sabia que existia. Depois, que algumas dessas tradições que eu pensava mortas, ele tinha recebido como linhagem viva. E depois que ele tinha ideias sobre a preservação da tradição, que ressoavam muito com aquilo que eu acreditava e buscava também. Então aquele vídeo me tocou muito e eu procurei ele na internet para conversar com ele. A minha pergunta foi, né, se alguém dessa tradição dele do Nepal iniciaria ocidentais, né? Então essa foi a minha pergunta. E ele me respondeu assim que se eu tivesse perguntado isso para ele uns 20 anos atrás, ele daria outra resposta. Né? Mas não. Que hoje em dia ele estava preocupado com a sobrevivência da tradição. Então, quem está realmente disposto a aprender, né, e tal, a praticar, ele a princípio se dispõe a ensinar, né? Você falou pra mim na época que você perguntou pra ele, você tem alguém pra me indicar lá no Nepal? Ele nem perguntou se o Acharya. Eu não cheguei perguntando diretamente se ele me iniciaria. Eu perguntei, não, se alguém lá, né, do Nepal, dessa sua tradição. O Danilo estava cortejando o Acharya, dizendo assim, um amigo meu disse que queria muito, tal. Exatamente. E nessa altura, eu ainda nem sabia que o Trika, a famosa tradição do Abhinavagupta, fazia parte dessa tradição nepali, né? Isso aqui, Trika, você dá pra ilustrar, ó, isso aqui, essa mandala, essas 3 deusas, esse negócio aqui. O fato é que aos poucos, a partir do diálogo com ele, eu fui entendendo que, de fato, essas tradições que eu julgava mortas, elas estavam vivas.
Aliás, o guru trika dele foi o que eu conheci, né? O Shri Shankara Chaitanya Bharati, não foi? Também, mas o Prem Chetan também. Ah, sim, o A primeira principal, iniciação nosso trika Barangu, dele né? foi o Prem Chetan. Esse cara aqui, ó, com essa cara simpática. Vários sítios e tudo mais. Então, o que acontece é que, sim, essas traduções estão vivas, mas barely. Quase não estão mais, né? Por que, né? Eu acho que tem muitas razões para isso. Uma delas é que, sim, há Tantra vivo em várias partes da Índia. Só que o que Mas acontece esparso, né? Muito é fragmentado. esparso e diluído. Por quê? Aham. Existe um marco na história do Tantra Shaiva Shakta na Índia, que é o século XIII. Uhum. Até o século XIII, esses sistemas clássicos do Tantra Shaiva Shakta estavam fervilhando e era a forma predominante da religiosidade no subcontinente indiano até então. Da religiosidade patrocinada pelo Estado, pelos reis que eram praticantes tântricos e Sim. patrocinavam esses mestres. Então, assim, ajuda muito quando o rei que manda na porra toda tem a mesma religião que você. Então, ele vai te Exato. ajudar e preservar o teu conhecimento. Então, exato. Então, nesse período entre o século V e XIII, os reis patrocinavam bastante os mestres Shaivas, essa tradição. E ela foi, com várias pessoas tendo financiamento para isso, eles puderam ir desenvolvendo a tradição mais a fundo e ela pôde ir se espalhando, ela foi parar e até hoje sobrevive em partes lá em Bali, na Indonésia, e no Nepal, né, na Índia. Só que depois Veja que do século curioso. XIII... Mesmo nessa época, dinheiro é necessário para você poder produzir isso tudo. Você pode ser um mestre que não aceita dinheiro de ninguém, mas para produzir conhecimento, estabelecer suas escolas, fundar mosteiro, como aconteceu no Tibete, é necessário de uma estrutura, né? Por isso que, inclusive, no Nepal isso se preservou, né? Porque até 2005, 2006, a família real, que estava viva, patrocinava os mestres lá no Nepal. Eram eles que financiavam os gurus, inclusive o guru do Acharya. Exato, e é isso que é uma exceção, porque depois do século XIII, chegam os muçulmanos na Índia. Invadem, né? Invadem. E o que acontece é que muitos dos reinos do norte da Índia passam de um domínio de reis hindus para um domínio de reis muçulmanos. E até teve reis muçulmanos que foram amigáveis a certas tradições hindus, né? Mas, de fato, esse momento da história da Índia colocou um fim nesse período de apogeu, digamos assim, do Tantra nos seus sistemas clássicos. E depois disso, esses sistemas clássicos, eles sobreviveram de formas diluídas. Então, são formas mais simplificadas, em textos mais simplificados, em ensinamentos mais simplificados, e coisas que antes eram feitas... né? Limpinhas, assim, do tipo, mais sátvicos, assim. Não, às vezes até as coisas mais obscuras também sobreviveram, só que mesmo assim simplificadas. Mas aí fica só a parte da obscuridade sem o significado profundo às dela. vezes é exatamente isso que vira acontece. Aí vira magia negra, né? Tipo, eu tô fazendo isso aqui porque eu sou o trevosão. E não, na origem não era nada disso. Então perde sofisticação, perde algo da riqueza desses sistemas clássicos. E algumas das coisas que eram feitas juntas nos sistemas clássicos agora vão ser feitas separadamente por grupos desconexos entre si. Então, quer dizer, meio que algumas coisas foram disseminadas em várias tradições diferentes e se esqueceu da origem dessas coisas. Tipo o quê? Só para as pessoas terem uma ilustração disso. Por exemplo, o sistema de chakras que a gente conhece no Ocidente, aquele de 6 chakras, né, com o Sahasrara no topo. Aquele é um sistema específico da tradição do Tantra de Kubdika. Só que foi esquecido, esse fato se perdeu, e o sistema de Kubdika praticamente se perdeu. Mas sobreviveu esse aspecto do sistema de Kubdika que foi posteriormente absorvido por todo mundo outras tradições, né, e chegou até o mundo New Age, né, e tal. E aí foi só ladeira abaixo. Daí pra frente foi só pra trás. Exato. Então, houve algumas diluições, assim, né? Então, quer dizer, realmente aquilo colocou fim à era Shaiva, e depois disso são outras vertentes do hinduísmo que passaram a predominar. E em boa parte do subcontinente indiano, os sistemas clássicos do Tantra foram gradualmente perdendo força. Eles sobreviveram de forma mais ou menos isolada aqui ou acolá na Índia, até recentemente. Então a gente sabe que até o século XIX, no Maharashtra, em Karnataka,
em Varanasi ainda tinha algumas linhagens vivas dessas tradições do Tantra clássico. Especialmente por conta dos Maharajas, das famílias reais que ainda estavam lá antes da independência da Índia e que ainda patrocinavam esses panditas. Exato. Isso é um tema bastante legal de olhar no livro da autobiografia do Pandit Rajmaniti Gunait, que é amigo do nosso Acharya, conhecido, né? Os dois são acadêmicos e os dois são praticantes tradicionais. E ele conta na biografia dele, porque ele é indiano, né? Enquanto o Acharya é nepali, que o pai e o avô dele eram brahmanes ritualistas na corte de um rei. E que quando a Índia se tornou independente, os Maharajas foram todos destituídos do seu poder secular, né? Poder político. E esses brahmanes todos foram, né, espalhados por aí. E uns ocuparam cargos no governo, outros ocuparam cargos nas universidades ou escolas. E um monte deles virou capelão de templos e outros deixaram de exercer sua brahmanidade, né? Até porque os brahmanes sempre foram, de alguma maneira, né, goste ou não do sistema dos varnas, né, das castas, eles sempre detiveram esses conhecimentos, né? Eles sempre foram receptáculos de conhecimentos passando de pai para filho de maneira muito fidedigna aquilo tudo. Exato. E esse ponto da independência indiana é um outro passo da explicação dessa história. Porque, curiosamente, o nosso Acharya diz assim que até a independência indiana, mesmo com a invasão muçulmana, mesmo com a colonização britânica, muitas das instituições tradicionais hindus ainda estavam funcionando. E depois da independência indiana é que elas realmente começaram a ser desmanteladas de forma sistemática. Por quê? Uma Índia moderna precisava de algum tipo de homogeneidade no seu sistema educativo e essa homogeneidade tinha que ser moderna. Então, muitas das escolas, os gurukulams, né, em que os panditas tradicionalmente mantinham vivos os ensinamentos, as traduções, chegava o governo ali, davam dinheiro para esses panditas aposentarem e transformava aquela numa escola moderna que ensinava em inglês, as matérias modernas, né? E assim, sistematicamente, a tradição foi sendo estrangulada, né, mesmo assim, porque, como Devastada, a gente disse, né? a tradição precisa de bases materiais para sobreviver. Então, uma tradição pode ser infinitamente sofisticada, mas para ela ser preservada, a gente precisa de pessoas que possam se dedicar a ela. E para isso, ainda que elas não peguem para si o dinheiro, elas precisam que alguém né, sustente a dedicação dela, né? Então, Fora que você também precisa de dois tipos de pessoas muito dedicadas para que uma tradição sobreviva. Quando a gente fala de uma tradição mística, você precisa de praticantes que estejam dispostos a dedicar a vida, a fazer aquilo com todo o empenho e afinco possível. Então que sejam os yogis renunciantes que vão para as cavernas e tudo mais e vão experimentar esses graus iniciáticos nos seus mais profundos níveis. E você precisa dos transmissores do conhecimento, que são aqueles né, os shastrikas, né, os mestres que vão deter o conhecimento. É difícil falar de conhecimento teórico aqui, eu já cansei de dizer para vocês que tal coisa não é muito palpável dentro do universo do Dharma, mas dá para você colocar esses dois tipos de mestres. O próprio Abhinavagupta fala muito, né? Se você tem um mestre com altas realizações espirituais e um com grande conhecimento dos Shastras, fique com o segundo, porque é mais fácil você aprender a verdade mais profunda com ele. Mas você precisa dessas duas pessoas e que precisam de espaço, tempo, patrocínio social para que isso aconteça. Não, e esses dois tipos, né, que você está descrevendo, o fato é que o tipo puramente espiritual sobrevive mais fácil. Porque, às vezes, uma pessoa praticando um desses sistemas tântricos diluídos que eu comentei, chega lá. Pode chegar lá. E ter as experiências do sistema clássico. Fora que essas pessoas têm o seguinte patrocínio e apoio social, que essas pessoas sempre foram bem aceitas na Índia, não só porque eles representavam a possibilidade da libertação. Eles eram a válvula de escape, a catarse social. Aquele cara é um santo para quem eu posso pedir coisas. Exato. Se tem um mestre em Samadhi, eu corro lá e falo, me ajuda a casar minha filha, me ajuda a curar da minha doença, estou com um furúnculo, me ajuda aí. Isso na Índia popular rola muito. Então, agora que a gente esteve lá no sul, foi muito interessante. Porque a gente viu um desses praticantes. É mais difícil você ver isso na Índia, né? Você vê nos lugares cheios de gente, você não encontra mais grandes praticantes. Você vê um monte de pedintes. Mas a gente foi para Parvata Malai, que é aquela montanha que eu te mostrei,
E no caminho, entre as plantações e o ônibus sacolejando, tinha um templinho desse tamanho. E um yogi velho já fazendo sadhana, fazendo profunda sadhana. Ele estava em algum estado muito diferente de bhava. E aquilo me tocou muito, porque assim, era um yogi dentro de uma Índia rural muito afastada dessa Índia louca e moderna que está se criando, e fazendo as práticas do jeito mais profundo que ele poderia. E aí dava para ver que as pessoas no entorno, no vilarejo, com toda a humildade, falta de grana e de recursos que eles tinham, protegiam aquilo. Aquilo era importante para elas, guardar aquele yogi, porque ele é parte da tradição deles, do que nos torna, né, o povo do Dharma, o povo de Bharat Mata. Eles entendem isso. Exato. Então não basta só ter o rei e o guru, você precisa ter a comunidade. Isso. Então não é só a base material também, a comunidade é uma condição indispensável para a sobrevivência de uma tradição. Inclusive porque é a partir da existência de uma comunidade que os meios materiais vão poder existir, né? Então, o fato da Índia moderna ser uma Índia de indianos ocidentalizados, que aprendem sobre a própria tradição na mídia, também pesa. Também pesa, né? Porque o indiano moderno ele já não está mais em contato orgânico com a tradição na sua forma prístina, né? Assim, então, eles também acessam a tradição pelas camadas de filtro da mídia, assim como nós no Ocidente acessamos. Né? Então... Se você está gostando desse papo até aqui, ele vai ter uma parte 2 agora quinta-feira. E antes da gente encerrar e você saber da história do Acharya, saber do Tantra e tudo mais, eu queria te convidar, porque agora nos dias 8 e 9 vai haver um workshop com o nosso guru, nosso Acharya, Staneshwar Timalsina. Ele vai estar aqui no Brasil, lá no espaço do professor Marcos Rojo. E as vagas são limitadas. Você pode assistir online do mundo inteiro. Dá para se inscrever por esse link que tá aqui no post. E dá pra você ir lá. Eu e o Danilo vamos também participar. O Acharya falou pra gente ser tipo... Sabe quando tem um super show de uma mega banda e vem outras duas bandinhas pra fazer a abertura? Somos eu e o Danilo. Ele vai fazer uma aula introdutória. Eu vou fazer uma parte prática de sadhana com as pessoas. Algumas práticas não iniciáticas da nossa tradição, mas que são práticas profundas de meditação. Então, se você quiser passar um final de semana lá com a gente, dia 8, sábado o dia inteiro, das 9 da manhã, né? Das 9 da manhã às 5 da tarde, e depois domingo, acho que é das 9 às 13, se eu não me engano. De qualquer modo, estão as informações aqui embaixo, as vagas são limitadas para o presencial, e para online, pode ir lá se inscrever e tal. Super bacana, eu acho que vale a pena, tá num preço muito acessível para um evento internacional. O Acharya fez questão de que a gente colocasse num preço acessível, porque assim, é para custear a vinda dele, que, né, ele não tá, nem nós estamos ganhando nada com isso, assim, é para divulgar a tradição e para que ela continue. Se você quiser, vem encontrar com a gente no sábado e no domingo, aqui em São Paulo, lá na Bela Vista. E agora, quinta-feira, tem a parte 2 desse vídeo, em que eu continuo esse papo com o Dan, tá bom? Até mais! Gostou desse vídeo? Então não esquece de compartilhar com seus amigos em todas as suas redes sociais e fazer com que essa nossa Sangha Online, esse nosso trabalho, essa nossa comunidade de pessoas que praticam juntas, cresça e essa mensagem se espalhe, transformando mais vidas. Dá uma olhada no nosso clube de membros. Lá vai ter um monte de conteúdo exclusivo, uma série de lives e de leitura de ensinamentos, poemas e textos dos mestres que ajudem a gente a desvendar os caminhos da nossa consciência e realizar de fato a revolução de si, nos tornando hoje melhores do que nós fomos ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Até o nosso próximo vídeo. Até mais!